importante para que a gente também seja salvo, porque imagine a cena: você esteve tão perto e se perdeu, estava dentro da igreja e não foi salvo. Eu penso que não é essa a ideia de Deus. Quando Ele te trouxe para cá para ouvir cada mensagem, Deus tinha uma intenção. Deus queria te salvar. Eu explicava para as pessoas, quem veio na sexta-feira viu eu falando. É como se Jesus apontasse: olha, isso aqui é importante, mas isso aqui é mais importante. E eu me baseava naquilo que está escrito em Lucas 10:19, onde o texto sagrado diz desse jeito, Jesus falando: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, todo jugo do maligno, e nada vos fará dano algum. Se ele parasse aí já seria fenomenal. Poxa vida, eu vou ter poder para desfazer as obras do inferno. Só que aí ele fala assim: mas eu não quero que o seu foco esteja nisso. Isso aqui você vai ter, você vai adquirir essa autoridade, mas o foco não é esse. Aí o verso 20, o verso posterior, diz da seguinte forma: não vos alegreis porque os espíritos vos sujeitam a vocês, antes se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ou seja, antes de você se alegrar porque os espíritos eles se sujeitam a você, antes disso você deveria estar se alegrando porque o seu nome está escrito no livro da vida. Quer dizer, é como se Jesus falasse: olha, o foco é o seu nome está escrito lá, porque se não tiver não adianta. Esse mesmo Jesus que deu autoridade aos discípulos também disse lá pertinho de se arrebatar aos céus, ele disse o seguinte: no meu nome muita gente vai dizer eu expulsei demônios, mas eu vou dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Quer dizer, a pessoa expulsava demônio, mas não tinha o nome escrito no livro da vida. É como se Jesus falasse: eu estou te alertando porque naquele dia vai acontecer isso, de pessoas que acharam mais importante expulsar demônio. Não que não é para expulsar, por favor, não interprete desta forma. Eu estou dizendo que nós temos que expulsar, nós precisamos bater de frente com essas obras, sim, mas a coisa mais importante é ter o nome escrito lá no livro da vida, senão não adianta. E aí Jesus ainda nos descreve da seguinte forma: louco, e se pedirem a sua alma? E se pedirem a sua alma? Então essas coisas nos fazem refletir e pensar: eu estou na igreja há tanto tempo, estou aqui buscando, mas eu estou salvo? Meu nome está escrito lá? Eu tenho me comportado como alguém que vai morar lá? Eu tenho que começar a pensar nessas coisas. Aí nós começamos esse estudo, vim explicando muita coisa sobre salvação, e é engraçado e ao mesmo tempo muito interessante, porque Paulo ele vem falando da graça. Culto passado nós falávamos do capítulo 5 de Romanos. Paulo vem falando da graça e ele vem falando no capítulo 5 o seguinte: que aonde abundou o pecado, ou seja, onde o pecado foi multiplicado, superabundou a graça de Deus. E em outras palavras, o que ele está dizendo é: mesmo que você tenha pecado muito, errado muito, a graça de Deus ela consegue ser superior a todos os seus pecados. Porém, o que eu acho fantástico é que Paulo não deixa pontas soltas, porque quando ele começa a falar que a graça é superior a todos os nossos pecados, eu penso que o Espírito Santo usando ele falou assim: ó, mas é bom você explicar um pouquinho melhor isso, porque vai ter gente que, porque a graça está sempre acima dos seus pecados, vai ter nego aí querendo pecar à vontade. Então explica para eles o que acontece quando a graça alcança eles, perdoa o pecado deles, mas qual é a posição dessa pessoa que foi alcançada pela graça. Explica para eles que uma pessoa que foi alcançada pela salvação de Deus não tem prazer no pecado. Explica para eles, para que eles não continuem pecando, achando sempre, não, mas tranquilo, porque a graça vai ser sempre maior do que os meus pecados, então pode pecar à vontade todo dia, não tem nada a ver, porque sempre vai ser maior que os meus pecados. Só que uma pessoa que foi alcançada não vive assim.
Não pensa assim. Aí entra o capítulo 6, Paulo explicando justamente sobre essa questão. E aí eu quero estudar com vocês sobre isso hoje, para que a gente realmente entenda que uma pessoa salva não quer viver no pecado mais. É completamente diferente. Vamos lá? Romanos capítulo 6. Já é o nosso quarto culto. Esses cultos nenhum nós lançamos ainda. Vamos lançar. E vamos lançar um atrás do outro, para que você consiga escutar uma mensagem após a outra e entender um pouquinho sobre o livro de Romanos. Quem achou, diga amém. E diz assim, amados, Romanos meia dúzia, verso 1 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Vamos ler de novo? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É interessante porque Paulo ele vai explicar isso fazendo perguntas. E ele faz a pergunta aqui dizendo o seguinte: bom, se a graça é abundante, sempre vai estar acima dos nossos pecados, então quer dizer que a gente vai ficar no pecado para que a graça sempre seja abundante na nossa vida? Quer dizer que agora a gente pode ficar no pecado? Aí ele vai responder isso, olha só. Verso 2: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E olha que interessante, ó. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ele fala assim, olha, como é que você quer viver, continuar no pecado, se quando você entregou sua vida a Jesus, você morreu para o pecado? Deixa eu refrescar um pouquinho a sua memória. Se você já entregou sua vida a Jesus através do batismo, entenda que aquele ato, você estava declarando de maneira pública que você não queria mais aquela velha vida, que você a partir de então, você queria uma nova vida com Cristo. Aquela velha vida, você estaria colocando uma pedra e lutaria para viver agora os planos de Deus para a tua vida. Quer dizer, você considerou aquela velha vida um ponto, uma pedra, e agora quer voltar para viver isso? É isso que ele está dizendo. Quem se entregou a Jesus, quem se batizou, colocou uma pedra no teu passado, não quer viver mais daquele jeito, reconheceu que precisa de salvação, que precisa sair daquela velha vida, mudar a sua maneira de viver. Como é que você quer voltar para lá? É como se Paulo falasse, isso não encaixa, não faz sentido uma pessoa querer continuar vivendo no pecado, sabendo que a graça é abundante. Não faz sentido, porque para você chegar ao ponto de se entregar a Jesus, você já entendeu o que o pecado lhe trouxe, você já entendeu todas as consequências. Tem gente que perdeu coisas que não voltaram mais. Como é que você quer voltar a viver no pecado só para dizer, mas a graça é abundante? Não faz sentido. E aí ele continua explicando, olha só, verso 4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ou seja, o que ele está dizendo é, assim como ele morreu, quando nós nos batizamos, nós também morremos, da mesma forma. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também. De que forma, pessoal? Não ouvi, pessoal. E o quê? Em novidade de vida, ou seja, a vida nova. Quer dizer, eu vou voltar para o pecado? Não, eu quero agora uma vida nova. Não, pastor, mas pode pecar que a graça supera. Não. Se eu fui alcançado por essa graça, eu quero é nova vida, não velha vida de novo. Você consegue entender? É por isso que eu fico vendo algumas pessoas deturpando um pouco sobre a graça, banalizando a graça,
explicando que a pessoa, não uma vez salvo, salvo para sempre, irmão. Não uma vez que você entregou sua vida a Jesus, pode pecar à vontade, que você não se perde nunca mais. Não, está escrito aqui, não tem cabimento você querer voltar para isso, sendo que agora, o que você deseja de fato é uma nova vida. Nós fomos batizados com Ele na morte, ou seja, morremos da mesma forma, para quê? Para que nós pudéssemos ressurgir para viver uma nova vida. É uma nova oportunidade de viver diferente, não da mesma forma. É por isso que para mim não se encaixa quando a pessoa fala, eu sou salvo, e age como se fosse do mundo, como se não conhecesse a Cristo, pecando à vontade, falando, não, mas é só pedir perdão. Para mim não faz sentido, porque aqui está escrito que uma pessoa alcançada quer uma nova vida. Toda pessoa que se batiza está visando isso. Eu quero uma nova vida. É isso que eu quero. Uma vida com Deus. Uma vida que eu não conseguia antes, por causa dos meus pecados, por causa dos meus erros. Eu me sentia condenado, me sentia envergonhado, não conseguia acessar a Deus. Mas agora eu tenho essa oportunidade por meio do sacrifício de Cristo. Agora eu quero essa nova vida. Quem está entendendo aqui, pessoal? Aí ele continua dizendo, tem muita coisa que eu quero tratar com você aqui, ó. Verso 5: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, quer dizer, se nós morremos como Ele, no nosso caso através do batismo, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, olha o que você tem que saber, isso aqui você tem que entender, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado, ou seja, aquilo que te dominava, seja o que, pessoal? Seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao que, pessoal? O que Paulo está dizendo é, amados, se você se entregou a Jesus, entendendo esse projeto de salvação, o corpo do pecado foi desfeito. Aquilo que te prendia no pecado, isso foi desfeito. Para quê? Para que você agora consiga viver com Cristo. A verdade é, você talvez vai relembrar disso, que tem muita gente que até queria vir para a igreja antes, mas queria largar alguns pecados, algumas coisas erradas que você fazia, mas só que ao mesmo tempo você dizia, mas eu não consigo largar isso. Desse jeito vai demorar eu ir para a casa do meu Deus, até eu abandonar isso. Ou seja, por que você tinha dificuldade de largar isso? Era o corpo do pecado. Ele tinha domínio sobre você, ele te prendia. Toda pessoa que raciocina assim, dizendo, não, deixa eu largar as coisas erradas que eu vou para a igreja, geralmente vai continuar preso. Você tem que vir como você está. Quem vai te libertar é Cristo. Quem vai desfazer o corpo do pecado é Cristo. É Ele que quebra o poder das trevas sobre a tua vida, para que você consiga ter opção. Então, você precisa se entregar a Cristo. Tem uma outra tradução, pega minha Bíblia lá, meu celular lá no escritório, por aqui. Tem uma outra tradução, eu preciso ler para você, porque vai explicar melhor. Vamos ler novamente nessa tradução, e aí eu vou ler na outra tradução, para você entender melhor. Mais uma vez o verso meia dúzia, algo que você tem que saber sobre essa questão de salvação, ó, verso meia dúzia: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele o que, pessoal? Crucificado. Mas para que foi crucificado? Para que o corpo do pecado seja o que? Desfeito, a fim de que não sirvamos mais o que, pessoal? Ao pecado. Vou ler na outra tradução, para você entender melhor. A outra tradução diz assim, eu achei fantástico dessa outra tradução. Diz assim, na Bíblia Viva, diz da seguinte forma, ó: os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com Ele. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência
a continuar pecando, ela foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo, que era amante do pecado antes, não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Meu Deus, irmão, foi necessário você entregar a sua vida a Jesus por meio do batismo, para que esse domínio do pecado fosse quebrado sobre a tua vida. Você consegue entender como você precisa de Cristo? Toda pessoa que começa a conhecer o Evangelho vai precisar se batizar o quanto antes, para que esse poder do pecado perca a força sobre ele. Senão não vai ter, a pessoa vai ficar lutando contra coisas que ela não consegue vencer, que é só Cristo que quebra essa força, é só Cristo que quebra esse domínio. E é quando você se entrega a Ele, por meio do batismo. Na hora que você está descendo as águas ali, o corpo do pecado está sendo desfeito, quebrado na sua vida, para que você tenha opção. Qual opção? A opção de viver para Deus, com Deus. Isso é muito importante. Aí ele continua aprofundando, veja só, verso 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, se você realmente entregou sua vida através do batismo, então você está morto para o pecado. Por isso que ele está falando, não faz sentido você querer continuar no pecado. Se você diz que foi realmente salvo, você não vai querer mais continuar lá. Você está morto para esse pecado. Lembra lá no verso 1? Como é que você quer continuar no pecado se você está morto? Verso 1 e 2, que nós acabamos de ler. Você não vai querer mais, você está morto para isso. Como é que você quer voltar para isso? Não tem cabimento. Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, outra coisa que você tem que saber, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para quem, pessoal? Para Deus. Quando Cristo sacrificou-se por nós, Ele morreu de uma vez por todas para o pecado, representando a nossa vida, representando a minha situação, a sua situação. Para quê? Para continuar vivendo no pecado? Não, para viver para Deus. Não é o que está escrito aí? As pessoas que são alcançadas pela salvação, não é para continuar vivendo para o pecado, não, é para viver para Deus. Assim como Cristo morreu por nós, para que nós pudéssemos viver para Deus, é isso que tem que acontecer conosco agora. Não tem essa opção, eu quero continuar no pecado. Eu quero é viver para Deus. Pessoas salvas desejam viver para Deus. Você consegue entender isso? Eu quero é fazer o que é certo, pastor. Quando eu percebo que tem algo errado na minha vida, eu quero é retirar, pastor, não quero continuar não. Essa é a mentalidade de alguém que está sendo alcançado pela salvação, ou que já é salvo. Você entende isso? Aí ele continua dizendo, assim, verso 11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para quem? Para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ele está falando, olha, você está morto para isso, então não deixe isso reinar em você de novo. Em outra ocasião já reinou, Cristo te resgatou, foi disso, desse domínio do pecado sobre a tua vida. Então não deixe reinar de novo. Isso aqui é uma ordem, não reine o pecado sobre você de novo. Se você foi liberto disso, não fique brincando com fogo. Não fique brincando com fogo, porque você vai se queimar. E tem gente que fica arriscando a própria vida. Não, pastor, graças a Deus já estou liberto há tanto tempo, eu estou aqui para evangelizar. Aí está lá você, daqui a pouco, dependendo do ambiente que você está, isso é propício você cair. Ninguém cai por acaso. Se o cara tinha problema com mulher lá no mundo, não, eu vou trabalhar aqui num bar aqui onde tem muita prostituição e tudo mais.
Rapaz, você está num ambiente onde essas coisas acontecem, mais hora, menos hora, você vai estar na garra do inimigo, não vai ter jeito. A pessoa que bebe, não, eu estou liberto, pastor, graças a Deus. Mas estou trabalhando aqui nessa empresa de vender cerveja, essas coisas. Todo dia você está lá vendendo, sentindo o cheiro. Alguém, uma hora dessa, vai querer pagar uma bebida para você. Você fala, não, hoje não. Mas daqui a pouco você vai estar cedendo, por causa do ambiente. Você quis estar no ambiente da onde você foi liberto. Pastor, quer dizer que eu não posso voltar nunca mais lá? Se um dia você tiver estrutura e Deus lhe direcionar para voltar lá, você vai pregar o evangelho para salvar pessoas. O problema é quando a gente fala que está salvando alguém, não estamos salvando ninguém, só estamos coabitando no ambiente. Você vai lembrar de um episódio onde Jesus, para curar um cego, Jesus primeiro tira ele da onde, você lembra? Da aldeia. Jesus vai lá na aldeia só para resgatar esse cego, tira o cego da aldeia. Lá fora é que Jesus trata com ele e ainda diz para ele assim: não voltes mais para lá, não é para você estar lá. Tem situação não é assim, irmão. Tem coisa que não é para você estar lá, não. Você já foi liberto, o que você vai fazer lá de novo? Abre os seus olhos, irmão, acorda para a vida. Diz mais, verso 12: não reine, não é para você permitir isso mais, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerem sem suas concupiscências. Concupiscência é desejo desenfreado, é quando você não consegue mais parar. Verso 13: nem tampouco apresente os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Meu Deus, isso aqui é sério, vou te explicar já. Mas apresentai-vos de que forma? A Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amados, apresente a sua vida como instrumento para Deus, não um instrumento do pecado, querido. Hoje eu tive que entrar nesse assunto, e vou entrar aqui nessa reunião novamente, para poder explicar isso para você. Amados, o seu corpo não é instrumento do mal. Eu fico vendo hoje essa geração que está endeusando o corpo. Quem já percebeu isso? As pessoas estão em busca do corpo perfeito. As pessoas a cada dia que passa estão mais insatisfeitas com o seu próprio corpo. Eu não estou aqui me referindo a você querer cuidar da sua saúde, são coisas diferentes. Tem gente que está fazendo a malhação, as coisas lá, é por vaidade, é para ter o corpo sarado, porque se sente inferior se não tiver um corpo sarado. Eu não sou ninguém se eu não tiver um corpo bacana. Você está indo na onda da maldade do mundo. O diabo implantou isso nas pessoas. Elas se importam muito com a estética e por dentro está podre. As pessoas estão sem salvação. E aonde é que se caracteriza isso? Vaidade. O que é vaidade? É cuidar do corpo? Não. A vaidade é quando você cuida mais do seu corpo do que do teu espírito. Você consegue entender isso? Não é errado você se cuidar, você tem que se cuidar. A mulher tem que se cuidar, o homem tem que se cuidar. Ter uma comida melhor, se nutrir, porque tem coisas que a gente só está comendo, mas não nutre o nosso corpo. Você tem que se nutrir. Isso é bom para você. Uma academia é errado? Não, depende muito da sua intenção. Mas tem muitos que estão em busca do corpo perfeito. São dedicados em suas dietas, em seus treinos, mas a sua vida espiritual está em decadência. Está em decadência. E isso é vaidade. Você cuidou mais do seu corpo. É pontual no seu treino, nas suas coisas, no seu esporte, mas a sua vida espiritual é uma bagunça. Faltar no treino não, faltar na musculação não, mas passar um dia sem orar, Deus sabe, Deus entende. Hoje foi corrido, mas você não tirou da agenda o seu futebol, o seu lazer ali estava pontual. É aí que se caracteriza a vaidade. É quando você cuida mais do seu corpo do que do seu espírito. Mas se você consegue trazer o equilíbrio, não, pastor,
eu faço ali a minha malhação, cuido ali do meu corpo e tal, mas o meu espírito é prioridade. Eu posso falhar na academia, falhar num treino, num futebol, mas eu não posso falhar com Deus. Mas a geração de hoje não está se importando com isso. E aí, o que elas querem? O corpo perfeito. Os homens, a cada dia mais, estão mais justinhos. Quem já percebeu aqui? Cada vez mais amarradinho assim. Se cair uma moeda no chão para abaixar, meu amigo, é perigoso. Só não é mais perigoso porque as calças de hoje têm tanta lycra, tanto elastano, que guarda o ser humano. Porque se fosse a calça jeans antigamente, do jeito que está apertado nos homens, irmão, é perigoso rasgar tudo. Não aguenta. Os homens estão se vestindo justinho. As mulheres querem o decote, querem poder usar uma roupa que mostre a barriguinha. Para isso a gente vai malhar. Vamos malhar para ter o corpo sarado, para poder mostrar a barriguinha, para poder usar uma calça mais justa, cintura baixa. Cara, que isso? Não apresente o seu corpo como instrumento do pecado. Não apresente. Já expliquei em outra ocasião, mas vou explicar mais uma vez aqui para você. Quando você se veste de uma maneira indecente, e olha que quando eu falo de decência aqui, tem muita gente que já perdeu completamente a noção do que é decência. Tem gente que acha decente barriguinha de fora, decote lá no umbigo, o short mostrando a popa. Para ele isso ainda é decente. Indecente é se ficar nu. Aí sim, aí a indecência é só na nudez. Mas o shortinho curto não tem nada de indecente mais. A barriguinha de fora não é indecente para algumas pessoas. Para você ver como os valores mudaram, decaíram muito, porque não era assim antes. Não era dessa forma. Mas mudou tanto que as pessoas estão apresentando o seu corpo como instrumento de pecado e nem perceberam. Então, quando você se veste de uma maneira indecente e desperta o desejo, o olhar de um sexo oposto, você pecou, porque você provocou a situação, você criou a situação. E quem desejou, quem cobiçou, também pecou. Os dois pecaram. Isso, homem e mulher. O homem quer a roupinha mais coladinha, eu quero bem justinho. É assim que eu quero. Compro um número menor, eu uso G, vou usar P. Me dá uma P aí para ficar bem justinho. Pronto, agora estou bombadinho. Pronto. Tanto faz, homem ou mulher, independente. Agora, quando você vai lá e se veste de maneira decente agora, e a outra pessoa te deseja, mesmo você se vestindo de maneira recatada, quem pecou nesse caso foi somente o perturbado que desejou. Você entende? Só ele pecou. Você está de maneira decente. É ele que infelizmente está perturbado. É ele que está completamente longe de Cristo, e por isso os desejos carnais estão extremamente latentes. Qualquer pessoa que ele vê, ele deseja. Quem está perturbado é aquela pessoa. Você consegue entender a diferença? Isso é não apresentar o seu corpo como instrumento do pecado. É isso. Mas tem muita gente que não tem noção. Não, pastor, o que é bonito é para se mostrar. Uma pessoa salva não pensa assim. Uma pessoa salva não apresenta o seu corpo como instrumento do pecado. Está lá a mulher com vestido bem curtinho. Não, pastor, porque a moda é essa. Aí anda baixando o vestido. Pastor, está faltando pedaço aqui. Você está apresentando o seu corpo como instrumento do pecado. Aí senta na cadeira, não sabe nem como se faz. Meu Deus, se eu cruzo a perna aparece, se eu deixo a perna normal aparece. Meu Deus, e agora o que eu faço? E a gente não para. Mas Paulo está dizendo, olha, se você foi uma pessoa salva, você não vai mais apresentar o seu corpo como um instrumento do mal.
para fazer as pessoas te desejarem, te cobiçarem. Você não anda mais segundo o curso desse mundo. É assim que a gente sabe se a gente está salvo ou não. Você consegue entender sim ou não? E o texto continua seguindo, ó. Verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Mas por quê? Pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quer dizer, a graça fez com que o pecado perdesse a força sobre você. Não fez com que você quisesse desejar ficar no pecado de novo, para que a graça sempre fosse abundante. Não! O pecado perdeu o domínio quando entramos debaixo da graça, por causa do sacrifício de Cristo. Isso significa dizer que agora a opção é nossa. Aí ele vai dizer que a opção é sua, presta atenção. Verso 15: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E ele responde: de modo nenhum. E olha o que ele vai dizer, para a gente encerrar aqui: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para o quê? Da justiça? O que Paulo diz? Não é porque agora estamos debaixo da graça que nós vamos ficar pecando, não. Aí Paulo relembra a gente, dizendo: você se esqueceu que aquele que você se apresenta para servir, ele é o teu Senhor? Se você se apresenta para servir o pecado, é do pecado para a morte. Se você se apresenta para obedecer a Deus, é da obediência para a justiça. Justiça é o que Cristo fez. Então o fato de eu estar obedecendo prova que eu fui alcançado por Cristo. O fato de eu não obedecer mostra que eu ainda não fui alcançado. E é isso que Paulo está dizendo. Isso é uma opção de vocês agora. Vocês estão querendo voltar para o pecado? Mas deixa eu pontuar para você: uma pessoa salva, ela entende, ela sabe que aonde ela se apresenta para servir, ali é o Senhor dela. Se ela quiser o pecado de novo, é do pecado para a morte. Mas se ela quiser obedecer, é da obediência para a justiça. E quem é salvo entende isso. Pastor, eu estou entendendo. Agora está tudo mais claro. E algumas pessoas, enquanto nós estamos ministrando dessas mensagens sobre salvação, algumas pessoas estão percebendo que não tinham salvação, apesar de estar na igreja, e outras estão percebendo que precisam de salvação porque estão conhecendo agora. O fato é que essas mensagens estão vindo sobre nós para nos salvar, não para condenar a gente, para abrir os nossos olhos e mostrar: a salvação é assim. Porque às vezes as pessoas criaram seus próprios conceitos sobre salvação. Tem gente que diz: não precisa estar na igreja para buscar Deus, não. Mas a Bíblia não mandou congregar? Davi não disse: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor? E a pessoa não tem nem alegria de estar na igreja? Não é errado isso? Você não acha que isso destoa da realidade? Então, ou seja, a gente começa a olhar para a vida da pessoa e ela tenta defender algumas teses. Aí a gente olha para a Bíblia e a gente fala: mas peraí, não está encaixando. Uma pessoa salva era para encaixar com isso aqui, com a Bíblia Sagrada. Quanto mais Deus salva uma pessoa, quanto mais Deus limpa uma pessoa, mais a vida da pessoa se encaixa com a palavra. Você consegue entender isso ou não? Põe isso no seu coração. Quando você orar hoje, tem muita gente que Deus está dando oportunidades. Talvez nunca ficou tão claro para você o processo de salvação. Deus está clareando a nossa mente. Isso não tem a ver com o pastor Júlio, isso tem a ver com o Espírito Santo que está clareando a nossa mente, deixando bem claro para você ser salvo. Porque senão você vai ter um tempo de igreja, mas não foi salvo. Deus visitou a igreja e não percebemos a salvação. Assim como Deus falou, o próprio Cristo falou a respeito dos fariseus e dos outros mais. Jesus deixou bem claro: quantas vezes eu quis salvar vocês, resgatar vocês, assim como uma galinha coloca os pintinhos debaixo das suas asas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, vocês não quiseram.
Nesse mesmo texto Jesus fala: porque vocês não entenderam o tempo da visitação. Quer dizer, Deus estava visitando e eles não entenderam. Se Deus está falando de salvação aqui hoje, Ele está nos visitando. Tem gente que não está entendendo. Eu oro a Deus para que você entenda. É um tempo de visitação. Deus quer que o seu nome esteja escrito lá. Não quer que o seu nome faça parte da igreja da graça, mas seu nome esteja escrito no livro da vida. Deu para entender o seu nome? Essa é a mensagem que o Espírito Santo tem para você. Põe no seu coração em nome de Cristo. Vamos orar? Se ponha de pé. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Meu Senhor, obrigado por esta palavra que o Senhor nos concede hoje. Obrigado por esse entendimento que o Senhor nos dá hoje. Eu oro para que essa mensagem alcance muitas pessoas. Pessoas perdidas, pessoas que fazem parte de uma igreja e às vezes não estão nem salvas. Não estão nem salvas. Mas que através dessa pregação, Pai, o Teu Espírito Santo possa resgatar os perdidos, resgatar aqueles que nunca tiveram contato com a salvação, mas agora está claro, o Senhor está despertando eles, tirando as escamas dos olhos. Ah, Jesus, é isso que nós desejamos. É o tempo da visitação. Esse é o tempo, tanto para a igreja de Codó, quanto para essas pessoas que nos ouvem através das redes sociais. Esse é o tempo da visitação, aonde, meu Pai, a minha voz ecoar, que ali o Espírito Santo possa trazer a oportunidade de salvação. Não interessa quem seja essa pessoa, mas que ela seja visitada, aonde ela estiver, em nome de Jesus. Que o Senhor possa perdoar os pecados desta pessoa. Talvez ao ouvir essa mensagem, essa pessoa se sentiu a pessoa mais suja do mundo. Mas se ela pedir perdão ao Senhor nesta hora, o Senhor vai lavar essa pessoa, vai purificar esta pessoa, e ela vai se levantar para viver para Deus, do jeito que foi ensinado hoje aqui, em o nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte.